Delight, Delight. Tá? Vamos falar sobre esse trio. É muito profundo isso que a gente vai falar hoje sobre esse trio. Não se engane pelo bafom, né? Pelo estilo etéreo, esvoaçante da Miss Keir, tá? Miss Keir, que presença marcante na Vogue, também como desenhista gráfica das capas do Delight e muitas contribuições para a revista Vogue, sempre conectado ao mundo da moda. Mas o Delight foi um trio de música dançante, né? Principalmente house, né? E precursor da cultura clubber, do qual a gente vai falar. A gente estava já devendo já há algum tempo falar sobre essa cultura clubber, tá? Formado na década de 80, mais precisamente em 86 em Nova York, tá? Que lança o seu primeiro álbum depois de já algum tempo na estrada, uns 4 anos na estrada, que foi o World Click em 1990, tá? Então foi formada pela Lady Miss Keir, que vocês estão vendo, a Lady Miss Keir, como ela se definia, tá? E depois, no início, né, os vocais, tá? E depois o Super DJ Dmitry, soviético, russo, na verdade o nome dele é Dmitry Bril, tá? Que era o DJ, tá? E depois se juntou a eles, no começo começou como uma dupla, depois se juntou a ele um fã da dupla que fazia seus shows em Nova York, o Tao Atei, que se juntou ao grupo em 1988. Era um fã que depois, esse rapaz de ascendência oriental, ele a bordo do seu Akai sampler. Você sabe que o Akai, o sampler Akai, revolucionou inclusive o underground aqui de São Paulo, a gente já falou sobre isso, o Akira S, As Garotas que Erraram, aquele duo paulistanos Mulheres Negras. Esse sampler da Akai realmente revolucionou o babado, né? E com o Delight não foi diferente, tá? E a partir daí ele se torna um trio. O início de tudo começa com a dupla, né? O Dmitry, tá aqui o Dmitry, e a Miss Keir, né? Fazendo shows em vários clubes noturnos do centro da cidade de Nova York, tá? Ele como DJ, né? E ela fazendo as suas performances, dançantes, cantando. Na verdade, antes de chegar o Tao Atei, a Miss Keir já tinha comprado um sampler Akai, né? Tanto é que ela começou a chamar a dupla de Sampladelic, foi o nome inicial. Sampladelic. Samples, trabalhar com samples. Isso foi uma coisa que você trabalhar com bases musicais pré-gravadas, tá? Para dar preenchimento, para dar esse groove que a gente tem que discutir, essa coisa misteriosa. O que é esse groove? O que é groove in the heart? O que é isso? Tá? Desde o início, a Keir, ela desenhou os pôsteres, convites, flyers das apresentações das bandas, para depois ela desenhar a capa, projetos gráficos dos álbuns, depois suas contribuições para as capas das revistas Vogue, quando ela própria não era o motivo de fotos de editorial da revista Vogue, né? Então, a banda, ela tocava em clubes de hip hop. Assim que ela começou a dupla ali em Nova York. Tanto em clubes de house music, tanto em clubes LGBTQI+. Então, ela estava tanto em clubes héteros quanto nas comunidades LGBTs. Tá? Ela foi descrita, essa dupla, e depois o trio, né, com a chegada do Tao Atei, como o grupo mais inclusivo que estava tocando naquele momento. Estavam desenhando assim fãs assim, de multidões multirracionais e pansexuais.
era uma novidade que está surgindo aqui no meio da cultura pop. É o grupo mais inclusivo, principalmente pela fusão de música techno com funk. Tá? Aí começa essa pegada groove, tá? Essa fusão da música techno com o punk. Tá? Os impactos aqui no Brasil, isso foi assim bastante forte. Né? Tá aqui os impactos no Brasil. O lançamento do Word Click, mais do que um álbum, foi uma filosofia incorporada pela Fernanda Abreu. Foi a primeira artista aqui no Brasil a incorporar essa filosofia. O Word Click, gangue mundial, numa tradução mais livre, gangue mundial. Porque o trio, na verdade, era uma americana, um russo e um japonês. Então, essa ideia da fusão global, essa ideia de globalização, de fusão musical, racial, sexual, que já se projetava para os anos 90. Então, eles misturavam o funk dos anos 70 com a house, disco e hip hop. Tá? A Fernanda Abreu incorpora essa filosofia do word click no seu conceito samba. Samba, que presente aqui nesse álbum, muito influenciado pelo Delight, o Sla Radical Dance Disco Club de 1990. O samba era um acrônimo de slang, argot, malandragem, bossa e arte, que dava a palavra samba, esse acrônimo. Slang, argot em inglês tem a ver com essa linguagem coloquial, gírias, linguagem das ruas, combinado com malandragem, bossa e arte. Então, o que a Fernanda Abreu fez foi essa fusão do dance music com pop mainstream, com funk carioca, e aí conseguiu a mesma fusão que ela estava fazendo, o samba soul, né? Principalmente essa fusão do funk carioca com samba soul e a house music. Tá? Além dos impactos que teve na própria MTV, que estava nascente no Brasil em 1990, tá? Principalmente aqui a Cuca Lazarotto e a Astrid Fontenelle. Tá? Foi assim, realmente uma combinação que envolveu moda, música. Na verdade, os VJs, né, da MTV, seu visual, sua atitude, comportamento, seguiram a estética do Delight. Esse que era o uniforme clubber, que aqui em São Paulo você tinha as baladas como no Hell's Club, Senhora Kravitz, Columbia, tá? Nossa, Columbia e Senhora Kravitz, nossa senhora, tem uma pálida recordação dessa época, começo dos anos 90, aquela coisa da noite perdida a noite perdida no passado, meu Deus do céu. Então, aquela coisa, esse visual, né, que elas incorporaram, a própria MTV, os VJs da MTV incorporaram, sapatos plataformas, cores ácidas e neon, que era a herança da acid house, né, já deixada nos anos 70, estampas psicodélicas, estilo putsch, tá? As estampas psicodélicas, macacões, tipo um visual Barbarella, né, que era incorporado pela Miss Kier. Tá? Por enquanto estamos falando de coisas frugais, né? Coisas frugais, por exemplo, estética e música. Está aqui a moda clubber, tudo isso que eu falei. Agora, por que clubber? Por que essa coisa do clube? A ascensão do clube. Tá? Porque você tem o seguinte, tudo começou com essa Disco Demolition Night, o fim da disco music. Na verdade, a house e a cultura Wethos Clubber surge do fim da disco music final dos anos 70, que já era inclusiva. Muito da noite do gay, LGBTQI+, tal, vinha da disco music. Tá?
Esse evento, que foi assim icônico, a noite da demolição da disco, ocorreu em 1979, tá? Num contexto que gera o prenúncio da era da Reagan, Ronald Reagan, a ascensão do governo de direita nos Estados Unidos. O contexto já era de racismo e homofobia, tá? Devido à ascensão da disco music, que nasceu em comunidades marginalizadas de Nova York, frequentada por públicos negros, latinos, especialmente o pessoal da LGBTQI+. Tá? Então, os fãs de rock, que predominantemente eram brancos, heterossexuais, moradores de subúrbio, não viam isso com bons olhos, criaram o slogan Disco Sucks, Disco Lixo, protesto, né, contra esse crescimento da disco music, que foi turbinado pelos embalos de sábado à noite, né? A gente até já falou disso aqui numa das lives, o filme Os Embalos de Sábado à Noite, até que esse DJ de uma rádio de rock de Chicago, o Steve Dahl, que vocês estão vendo aí, Steve Dahl, ele idealizou um evento, tá? Que era a noite da demolição dos discos da disco music, tá? No estádio de beisebol do Chicago White Sox. Era uma promoção bizarra que ele criou na rádio, que era Disco Demolition, que era o seguinte: no intervalo entre dois jogos, de uma rodada dupla contra o Detroit Tigers. Então a promoção era o seguinte: traga um disco de disco music para ser explodido e pague apenas 98 centavos para entrar. Então, de repente, reuniu-se 50 mil pessoas no estádio, que ficou super lotado. E o problema é que não era um público de beisebol, era anti-disco music. Tá? Esse Steve Dahl entrou no gramado com uniforme militar, que vocês estão vendo, e ele produziu uma explosão que criou uma cratera, simplesmente destruiu o gramado aí do estádio de beisebol. E promoveu uma invasão de um pessoal alucinado que começaram a invadir o gramado com essa cratera aberta por essa explosão. Todos gritando Disco Sucks. Milhares de fãs que resolveram queimar e explodir os discos restantes dessa explosão. Foi uma coisa estrambólica que decretou aí simbolicamente o fim da disco music. Tá? O que fez, pelo tipo de belicosidade, ainda mais com a entrada de um governo de direita, como o de Ronald Reagan, em 1980, a surgirem os clubes, lugares fechados. Eles não podiam mais ficar em lugares abertos. Tá? Então, a Warehouse, em Chicago, foi um desses lugares onde vai surgir a house. Daí o nome The Warehouse Club, em Chicago, dá início à música house, a house music, tá? Então foi em busca mesmo de proteção, em busca ao criar uma subcultura, um submundo, um mundinho, tá? De música house, né? A coisa do groove, a house, ela trouxe o groove, tá? O que era bem diferente da disco music, tá? Com essa incorporação do funk. Num exemplo bem didático, vamos aqui o exemplo didático. O que é, na verdade, groove? Tá? Esse humilde blogueiro vai ensinar. O que é groove? Tá? Vou colocar um exemplo, a música Isolation, do Joy Division. Numa das lives aí da vida, eu já dei esse exemplo, mas vou dar aqui novamente. Vocês devem conhecer a música Isolation do álbum Closer, do Joy Division, né? Num ritmo, num compasso bem pós-punk. Tá? E depois o New Order, em 1998, no Reading Festival, deram uma versão da Isolation com groove, em estilo house, bem diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com só a introdução. A Isolation, de 1979, com o Joy Division. Vamos lá, então.
o que, que é esse ritmo pós-punk. Vamos lá. Então, pequeno sample, né? Agora, com o New Order, pegou essa música Isolation, transformou em house, com groove. Vamos lá, a mesma introdução, com groove. Next song is our last, and then we're off back to Manchester. Você deve ter sentido aí a diferença, né? O groove já é um tempo, há um atraso no compasso, o ritmo e compasso tem um pequeno atraso, o que torna a coisa mais complexa e ao mesmo tempo mais quente, tá? Num ritmo mais dançante de uma outra maneira, como a gente pode dizer, mais tátil, mais corporal, não aquela coisa marcial, o ritmo e compasso marciais do pós-punk. Esse exemplo da Isolation e como o New Order transformou numa música house. Tá? Essa aí ao vivo no Reading Festival de 1998. Tá? Então temos aqui, claro, os clubbers. Há uma diferença muito grande em relação à disco. Vamos ver aqui as comparações conectando com o Zeitgeist. Tá? Então você tem aqui numa comparação o som. A disco music era um som mais orquestral, orgânico, luxuoso. Embora baseado no funk e soul, arranjo de cordas, metais, pianos, etc, etc. Já o clubber, tá? É mais eletrônico, sintético, hipnótico, e esse groove repetitivo que vocês viram o pequeno exemplo aí com a Isolation, com o New Order, né? O ethos, a cultura, é hedonista, aspiração, é aspiracional, é subir na vida. O filme Os Embalos do Sábado à Noite mostraram bem isso. Tá? Já aqui o clubber é uma comunidade que aspira à transcendência. Tanto a rave como o clube eram vistos como uma espécie de santuário. O objetivo era se perder na música, conectar-se com a multidão, enquanto na disco music é uma coisa mais individualista, mais centrada no ego. O local, a discoteca, é uma coisa mais exclusiva, exclusivista, como era o Estúdio 54. A Warehouse, por exemplo, de Chicago, era mais inclusiva. Então, sempre esses locais dos clubes eram galpões abandonados, porões, como no caso da Warehouse lá de Chicago, por exemplo. A estética, glamour e status na disco music, enquanto aqui no clubber, funcionalidade e identidade. Então, anti-fashion, roupas largas, pastiche, combinação total de roupas, muitas vezes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já a disco music já é aquela coisa do poliéster, lamê, glitter ou glitter, saltos altos, ternos brancos justos. A ideia era parecer a roupa cara. Quanto mais glitter, mais brilhante, melhor, porque parecia cara. E quanto mais caro, mais sexy. Era o contrário aqui da moda clubber. Enquanto a coreografia era performática na disco music, na coreografia na cultura clubber é individual, é introspectiva. Tá? A música é sentida mais pelo corpo. É corporal, é tátil. O contexto das drogas, é claro que as drogas é a tese aqui desse filme de blogueiro, que a cada movimento, cada tendência cultural, musical, você vê, tem uma droga por trás. Tem uma droga por trás. A cocaína e os coaludes é o que estava por trás, o que movimentou, turbinou a disco music. Tá? A cocaína a gente sabe que é uma droga de status, cara, aumentava o ego, a energia para a exibição social.
Então você entrava numa discoteca que a questão era drogas que te mantivesse acordado a noite inteira, tá? Porque já não era mais uma coisa alucinógena. A tecnologia, as luzes, tal, já faziam a alucinação. Então, na verdade, eram drogas que eram mais voltadas ao ego, a te manter acordado, tá? Enquanto na cultura clubber tem a ascensão do êxtase, o MDMA, a droga sintética êxtase, que passa a ser a droga central porque ela é muito definida pelos especialistas como empatógena, essa droga, tá? Porque ela dissolve o ego, então gera um sentimento profundo de euforia, amor e conexão com a multidão. É uma coisa muito louca. O MDMA é uma coisa, embora tenha os efeitos muito parecidos com o LSD, pela vivacidade das cores, tá? E daí essa coisa da estampa psicodélica ser reavivada na moda clubber, o efeito é anti-ego. É uma coisa muito maluca. Você se conecta, tem uma sensação de euforia, de amor, que não é exatamente o amor genital ou sexual, mas uma ideia de uma conexão. Tem a ver, é a droga da globalização, tá? Dessa conexão criada pelas raves ou clubbers, né? Eu não sei de nada, eu li num artigo do Drauzio Varela essas coisas, eu não sei de nada dessas coisas, eu não sei de nada, eu estou falando que eu li num artigo do Drauzio Varela, não entendo nada dessas coisas, eu não sei de nada, longe de mim, drogas não, tá vendo? Ô, Facebook, não fico fazendo apologia ao ódio e à intolerância. Meu Deus do céu. Aí vem o primeiro álbum, depois de toda essa revolução criada pelo Delight aí no final dos anos 80, vem aqui o primeiro álbum, World Click 1990, que causa com Grooves in the Heart toda esse frisson, né? É a explosão dos anos 90, tá? Então eles vão usar o sample, o funk, o baixo do Herbie Hancock, que é marcante nessa música. A utilização dos samplers é assim sensacional em Grooves in the Heart. E nas músicas desse álbum, né? Se bem que vocês têm aqui mostrando, é um CD, que tem também nesse CD aqui, tanto o CD1, que é o álbum original, e o outro disco, o outro CD com os remixes, os diversos remixes dessas músicas, tá? Tem a participação da lenda funk, né? O Bootsy Collins, lenda do funk norte-americano. E também o ícone do hip hop, o K-Type, né? Que, aliás, tem uma fala dele no hip hop nessa música Grooves in the Heart, tá? Então, é tudo isso numa base de house music ser assim irresistivelmente otimista. Claro que você vinha da população LGBTQI+, a questão da AIDS ainda era traumática, então a house ela surgiu assim como uma coisa de levantar poeira, uma coisa otimista, alegre, para surgir do baixo astral dos anos 80 da época da AIDS. Tá? Que é isso? Eu falei disso que antes que eu usava e gostava. Que é? Não sei de nada. Estou lendo uma coisa do artigo do Drauzio Varela. Não sei de nada. Não sei de nada. Eu me lembro de um amarelo, uma cor amarela muito maluca. Nossa Senhora, vou te contar. Eu nunca vi um amarelo daquele na linha amarela do metrô. Meu Deus do céu. Daí essa coisa do cítrico, as cores cítricas, dessa estética, como você pode ver aqui do... Meu Deus do céu. Eu aconselho vocês a... no metrô usar essas coisas, pelo amor de Deus, nossa senhora, aquele amarelo da linha amarela, eu nunca vi um amarelo na minha vida daquele. E é uma coisa louca, você sente uma conexão
estranha com as pessoas ao redor. Tá? Uma conexão estranha, uma sensação estranha de amor pela espécie humana. É uma coisa maluca. Tá? Que é claro, potencializar. É claro que precisa da cena, a coisa apenas no recôndito do seu lar, usando essa coisa, isso não funciona. Precisa do contexto, do conjunto. De certa forma, parece que as drogas sintéticas, né, aí da era Clubber, tal, das raves, tal, elas aprenderam, de certa forma, aquilo que o Timothy Leary falou, que o mais importante era a cena. Tá? Não é à toa que, de repente, as raves começaram a evoluir para uma coisa mais New Age, esotérica, como a trance, por exemplo. Tá? A estética Clubber, né, que a Miss Keir vai criar essa estética Clubber, permanece do segundo álbum, em 1992, que é o... Já no final, né, esse segundo álbum, Infinity Wedding, tá? Infinity Wedding, tá? Esse álbum de 1992. Então, era bem, né, o que sugeria nesse momento uma oposição ao realismo, representado pelo grunge, tá? Então, representava o escapismo, fantasia, artifício. Você tinha um futurismo retrô, uma espécie de um futurismo retrô. A Miss Keir fazia um tipo uma Barbarella, encontrando uma go-go dancer nos anos 60 com muito ácido. É bem essa definição, que uma vez a Rolling Stones fez essa definição que eu acho perfeita. Miss Keir é a Barbarella da Jane Fonda, aquele filme de ficção científica clássico, a Barbarella encontrando uma go-go dancer com ácido. Tá? E é claro que tem uma questão aqui do fim da história, do fim do mundo. Tá? Que no filme Cirá, que a gente vai falar daqui a pouco, toca nessa questão mais ligada às raves. Tá? Embora reflita esse álbum, né, esses dois álbuns, a ideia de um otimismo global, a ideia retrofuturista, o futurismo retrô dela, ainda mais a capa desse álbum, tudo criação da cabeça de Miss Keir, tá? Essa coisa retornando aos anos 50, aos anos 60, tá? A ideia de que com o início da globalização, a queda do Muro de Berlim, aquela história do fim da história. Tá? A história tinha acabado e o capitalismo tinha vencido. Então, não havia mais futuro a não ser voltar para o passado. Aquela ideia que a gente tem repetido bastante nessas lives de um bloqueio em relação ao futuro. Tá? Então, com o fim da Guerra Fria, o fim do Muro de Berlim, aquela coisa, restava a filosofia plur, que era bem dos clubes, que era a filosofia Clubber, que aqui no Brasil, não é mesmo lá? Mas esqueci o nome dela. A Fernanda Abreu, isso, a Fernanda Abreu. A Fernanda Abreu ela vai falar de samba. Samba. O Miss Keir e a cultura Clubber fala do plur, né? Que é um acrônimo, né? De como é mesmo? Plur, oh meu Deus do céu. Do plur, exatamente, plur. Já esqueci o acrônimo aqui, exatamente, que é o Peace, Love, Unity, Respect, uma coisa assim, é plur, exatamente. Paz, amor, unidade e respeito. Bem isso, que era a filosofia Clubber. Então eles vão colocar isso no lugar de qualquer outra coisa, no lugar da história. E com uma espécie de contraponto à
a sombra da AIDS, né? Infinity Wedding, tá? Tenta repetir o sucesso do Grooves in the Heart, mas algo não dá certo. Eles parecem que cada vez mais estão distantes das pistas de dança. Ou as pistas de dança estão cada vez mais distantes deles porque elas estão desaparecendo, dando lugar para uma outra coisa que estava acontecendo. Tá? Os singles que foram lançados desse álbum, Thank You Everyday, I Had a Dream, I Was Fallen, e Runaway, com o qual a gente vai fechar aqui a nossa live de hoje. Tá? Esse álbum aqui vai decretar o fim do Delight, principalmente com o Tao Atei, que era o cara do sampler, aquele japonês lá do sampler. Ele não participou da turnê mundial de promoção desse álbum, tá? Porque ele começou a preferir trabalhar em casa, tá? Com o seu sampler, com os seus equipamentos, com a sua coleção de disco, no conforto da sua casa, colecionando samplers para futuras músicas. Tá? Então, uma das razões para a saída dele do Delight, com a saída dele foi o fim do Delight, que ele detestava as turnês. Ele detestava. Então, para ele, não tinha nada a ver tocar as mesmas canções todas as noites. E ele falava, eu não sou desse tipo de pessoa de ficar na frente de outras pessoas. Então era um contrassenso para ele, não tinha nada a ver com o espírito clubber. Ficar toda noite tocando as mesmas coisas, as mesmas músicas, tal, e nessa repetição. De jeito nenhum. Aí foi o início, o princípio do fim do Delight, com o abandono do Tao Atei, né, que vai sair. Mas é claro que outra coisa estava surgindo. Não é que eles estavam se distanciando das bandas, das pistas de dança. As pistas de dança estavam dando lugar para uma outra coisa. O Tao Atei talvez foi o cara que pressentiu isso, por isso que ele saiu do Delight. Tá? Essa coisa de tocar para pistas de dança, outra coisa estava acontecendo. Na verdade, eram as raves, a cultura das raves. A cultura clubber estava dando lugar para a cultura das raves. Tá? A explosão da cultura rave. E o que é curioso é que essa cultura rave estava dando lugar para uma coisa que era a espiritualização, dança e espiritualização, e New Age. Tá? A ideia de transcendência espiritual na dança, em uma rave. Tá? Aquela coisa mais hedonista, ou nihilista, ou mais egocêntrica na disco music, ou mais nihilista da cultura clubber, como um fim em si mesmo, dançar e performar, está dando lugar para uma outra coisa, que foi, em 88 e 89, o chamado acid house no Reino Unido, o chamado segundo verão do amor, que vocês estão vendo aqui algumas fotos, e a popularização do êxtase, do MDMA. Tá? Começaram a ver esses milhares de jovens que começaram a se reunir nessas raves como uma nova igreja. Muitos eram da classe trabalhadora da Inglaterra da Margaret Thatcher. Tá? Que começaram a ver a Thatcher como cínica e economicamente deprimida. Tá? As raves começaram a ter uma conotação ilegal, de contravenção. Reunir-se em galpões, campos, sem autorização da prefeitura, sem conexão institucional, via de regra reprimido pela polícia, tá? Passou a ser uma onda. E é nesse local que surge o PLUR, realmente, o Peace, Love, Unity, Respect. Surge nesse chamado Novo Verão do Amor. E uma nova igreja, né? Pode-se dizer, as primeiras catedrais a céu aberto. Tá? As primeiras catedrais a céu aberto começam a surgir. Mas, principalmente, foi essa conexão com a Índia. Aí é que você tem essa coisa da Goa Trance, esse fator doutrinário, a conexão Goa na Índia. Tá? A Goa na Índia já era um ponto de encontro de hippies e viajantes da velha guarda, desde os anos 60 e 70.
Então eles ouviam rock, psicodélico, era uma outra pegada. Mas começou com essa coisa da popularização do êxtase, tá? E esse estranho efeito que o êxtase, o MDMA, começava a dar nas pessoas quando dançavam, começaram a surgir os chamados neo-hippies. Tá? As batidas eletrônicas da acid house, new beat, techno, começou a dar uma ideia de trance, de transe, enquanto elas dançavam. Tá? Então, você tem nesse momento, nessa conexão com a filosofia oriental, referência ao misticismo, meditação, estética indiana, e mesmo com fusão com a psicodelia clássica, no qual o LSD é substituído pelos cogumelos, combinado com MDMA, a psilocibina, né? Essa cultura dos cogumelos como droga combinado com MDMA, tá? Que começa a evoluir para uma psytrance. Então, a Goa Trance, essa conexão através da Índia, que invade o Ocidente e vai chegar lá em Coachella, Burning Man nos Estados Unidos, tá? Essas raves em desertos, como a Burning Man, por exemplo, a experiência transcendental do acid house dá lugar a uma iconografia, uma doutrina explicitamente New Age e espiritualista. Isso que estava mudando. O Delight acabou ficando para trás, embora ela tenha colaborado a sonoridade groove, clubber, né? Ela começou a evoluir para esse tipo de coisa. Tá? Em outras palavras, daquela sensação de fim da história que a cultura clubber tinha, dá lugar para uma nova religião, uma religião mais ecumênica, global. A gente já discutiu isso várias vezes em diversas lives, tá? Que a globalização significava criar uma nova filosofia, uma nova religiosidade global que fosse para além das religiões monoteístas tradicionais. O islamismo, catolicismo, judaísmo, o que estava sendo gestado e passou a ser gestado a partir aí dos anos 90, com essa psytrance na música techno, foi a criação dessa religiosidade ecumênica global, o início dessa religiosidade ecumênica global. Tá? Foi essa cultura das raves. Para substituir essa sensação de fim da história, essa fusão ecumênica global, representada agora por um discurso identitário, multirracional, pansexual, e a transformação das raves, tá, numa espécie de as últimas catedrais, as últimas catedrais do século XX, as catedrais em céu aberto. Tá? Até você vai ver, em termos até espaciais, né, vai representar muito uma igreja. O DJ colocado na frente como uma espécie de altar, o altar onde fica o DJ, que está executando a música hipnótica, enquanto as pessoas não estão sentadas, elas estão dançando hipnoticamente ao efeito do MDMA. Tá? Isso tem um elemento gnóstico que é colocado, principalmente basilidiano, a coisa do estado alterado de consciência, do esvaziamento total da mente. Tá? Através do esvaziamento da mente, através de um exercício corporal rítmico. Tá? Um pouco, claro, de forma irônica, o Clube da Luta vai pegar um pouco esse tipo de coisa, é um resultado, né, dessa cultura que vem aqui dos anos 90. O Clube da Luta é o silenciamento da mente, nem que seja a base da porrada. Tá? A ideia do esgotamento corporal total. Quando você esgota corporalmente, tomou porrada no Clube da Luta, é quando sua mente está mais livre. Tá? Que é bem essa coisa do esgotamento corporal das raves. Tá? Para a libertação, para o esvaziamento da mente e a libertação espiritual. Tá?
nessa nova igreja, nessa nova catedral, as últimas catedrais do século XX, tá? E essa conexão aqui com Goa, na Índia, que foi fundamental para psychotrance disco music, né? Techno music, a trance music, tá? A música para indução ao transe, tá? Então chegamos ao fim. Então fiquem aqui com aqueles que iniciaram tudo isso. Não é que eles iniciaram, né? O Delight foi a mediação. Eles fizeram essa mediação, né? Eles e todo esse movimento clubber, entre a disco music, decretado o fim naquela noite da demolição dos discos, né? A explosão sensacional dos discos naquele campo de beisebol nos Estados Unidos, tá? Para essa coisa clubber, né? Fechada, tal, que acabou depois se expandindo para as raves. E aí essa conotação espiritualista, New Age. Mas tudo isso somente foi possível a partir das drogas sintéticas. As drogas sintéticas criaram esse efeito empatógeno, né, como falam os especialistas, que vai criar essa predisposição, essa diluição do ego. Nem que seja de uma forma precária. Mas, de certa forma, de forma precária, né, essa coisa das últimas catedrais do século XX, as catedrais de céu aberto, vão ouvir o Timothy Leary, né, que naquele livro lá sobre a experiência psicodélica, ele coloca que deve se prestar muita atenção ao contexto, ao ritual, coisa que os anos 60 esqueceram completamente e a droga se tornou recreativa, né, liberando aí o lado sombra, a sombra do psiquismo, como diria Jung, né? Já aqui, claro, de uma forma precária, né? Mas as raves é uma espécie de repetição de um local, de uma experiência religiosa. Não é uma repetição, é uma emulação, com uma catedral a céu aberto, né? Com o altar do DJ e os fiéis entrando em estado hipnótico, pela dança, pelo movimento rítmico, né? Para esgotamento corporal, tá? Para poder liberar a mente, liberar o espírito. Repito, o Clube da Luta, o que me espanta, toda vez que eu revejo o Clube da Luta, é como eles incorporam de forma irônica, na metáfora do Clube da Luta, esse espírito aqui dos anos 90. Né? Então, silenciar a mente irracional, nem que seja a base da porrada. Tá? Ground Zero, como fala lá o Tyler Durden, né? Chegar ao ground zero, o grau zero da mente. Né? Que aí, quando você perdeu tudo, é quando você está mais livre. Muito interessante isso. Então, tá aqui, fiquem com Delight. Terminamos, então, a sessão aqui dos vinis e CDs. Tomitei, o Dimitri e a Miss Kier, tá? A banda Delight, com o qual terminaremos aqui a nossa live de hoje com Runway, lá do segundo álbum, né? Muito bem, drogas basilidianas, está falando do AGP13 aqui, as drogas basilidianas, é o Basílides foi um dos filósofos, né? Aqui do início da era cristã, na verdade, né? O Basílides, que ele acreditava, né, aquela coisa que a linguagem induz ao erro. O pensamento racional, ele induz ao erro porque ele é muito... funciona por contrários. Vamos dizer assim, por oposições. Branco, preto, claro, escuro, e assim por diante. Tá? E, na verdade, a realidade está além daquilo que é possível ser nomeado através da palavra. É uma problemática semiótica que o Basílides colocava. Tá? As coisas devem ser aprendidas sem a linguagem, ele defendia. Então, ele sugeria um estado de suspensão, um estado de silenciamento melancólico, o Basílides, de silêncio.
Dizem, né, que os seguidores de Basílides tinham que ficar no mínimo 2 anos sem falar. No mínimo 2 anos. Para entrar na coisa. Entrar na vibe, para entrar na vibe. 2 anos sem falar absolutamente nada. Para silenciar a mente, para entrar no estado de suspensão. E esse estado de suspensão, no Clube da Luta, é a porrada. E na rave, a dança. Tá? A suspensão da mente, né? Basílides, grande Basílides, né? Mas vamos lá, então. Vamos continuar, então, nossos assuntos aqui. Vamos continuar aqui essa live. Aonde? Vocês sabem para onde nós vamos.